Um marido dedicado, que sempre colocou a família em primeiro lugar, vê seu mundo desmoronar ao descobrir a traição cruel da esposa, que o despreza e o humilha sem remorso. Despedaçado e sem saída, ele se vê forçado a abandonar tudo que um dia amou, fugindo para salvar o que resta de sua dignidade e buscar uma nova vida, enquanto tenta deixar para trás as cicatrizes de uma traição devastadora. Minha esposa traidora achava que eu era pobre e me traiu, mas o karma bateu forte, e ela e seu AP acabaram mal. É hora de seguir em frente. Meu SUV estava estacionado, no estacionamento de longa duração do aeroporto. Imaginei que levaria cerca de 2 semanas, antes que alguém notasse que o carro estava lá por muito tempo. Fui até o terminal da Delta carregando apenas minha pasta e uma bolsa de viagem. Na minha pasta, eu tinha todos os meus documentos de identificação, vários milhares de dólares em diversas denominações e meus documentos de viagem. Tudo parecia completamente normal, a menos que você me conhecesse. Afinal, todos os documentos foram emitidos com outro nome, mas onde eram necessárias fotografias, estava o meu rosto, incluindo na minha carteira de motorista e no passaporte. Eu estava começando uma nova vida com uma nova identidade. Entrei no terminal e comecei o processo de passar pela segurança para embarcar no meu voo. A TSA é uma organização muito eficiente. Eles verificaram meu bilhete, escanearam minha pasta, carteira e chaves do carro. Eu não tinha bombas, garrafas de água ou outros itens proibidos na minha bagagem ou comigo. Eles corretamente decidiram que eu não era um terrorista e me deixaram passar. Minha próxima parada foi o banheiro masculino, onde entrei em uma cabine e comecei a tirar minha roupa externa. Por baixo, eu tinha outro conjunto de roupas. Passei de ser uma pessoa de negócios para um turista voltando de férias. Agora, eu estava vestindo uma camisa chamativa, shorts e sapatos de verão. Saí do banheiro e me misturei com os passageiros que tinham voado de Las Vegas. Parecia apenas mais um turista voltando da cidade da diversão. Segui a multidão até a área de coleta de bagagem. Caminhei até uma mala discreta com rodinhas, que estava sozinha na esteira, e como ninguém estava prestando atenção nela, eu a peguei e saí pelas portas de saída. Fui até o transporte entre os terminais e embarquei. 10 minutos depois, desci do trem em outro terminal. Entrei no banheiro masculino, tirei mais uma camada de roupa e a coloquei na mala roubada. Fui até o balcão de check-in, despachei a bagagem roubada, usei uma das minhas novas identidades e recebi meu cartão de embarque. Em vez de ir para o portão de embarque, fui para a área onde ficam todas as lojas. Me perdi na multidão e fui lentamente em direção às saídas. Logo, eu estava de volta ao trem, indo em direção ao terminal da Continental. Desta vez, eu estava realmente indo embarcar em um avião e deixar o aeroporto. Logo, eu estava em um dos voos internacionais deles. Eu havia me transformado com sucesso, em uma pessoa diferente. Minha nova vida começa agora. Minha esposa infiel nunca me encontrará, nem meu dinheiro. Acho que devo contar o que me inspirou a jogar esse jogo de mudança de identidade. Vou começar falando sobre mim. Nasci no oeste de Nova York, em 1960. Me formei no ensino médio na metade da turma. Não me destacava particularmente, nem academicamente, nem fisicamente. Acho que você poderia dizer que eu era um garoto normal. Meus pais não eram profissionais ricos. Minha mãe era dona de casa, e meu pai trabalhava como construtor. Frequentei uma faculdade local, e morava em casa durante o semestre escolar. Trabalhava meio período em fast food, e no verão, trabalhava na construção com meu pai. Minhas notas na faculdade não eram boas. Mal mantive uma média de 2,6 GPA durante os 4 anos inteiros. Todo o tempo que passei trabalhando, não me dediquei muito aos estudos. Fiz apenas o necessário para passar. Me formei em administração de empresas, e saí para o mundo para fazer meu nome ser conhecido, mas fiquei surpreso, quando nenhuma das grandes empresas queria me contratar. Acho que minhas notas medianas, de uma faculdade mediana, em um simples curso de administração, não se destacaram muito entre todos os graduados superestrelas. Passei meu tempo procurando um emprego, em vez de uma posição prestigiada. Finalmente, encontrei um trabalho em uma pequena empresa de gestão de propriedades. Não me deram um escritório separado com uma secretária. Me deram uma mesa, um telefone e muitas responsabilidades, por um salário inicial pequeno. Meus sonhos de faculdade de usar camisa branca, terno escuro, e ter um trabalho das 9 às 5 foram destruídos. Logo aprendi que, em um pequeno negócio, todos precisam ser versáteis. Persegui inquilinos por aluguéis atrasados, ajudei com despejos e entrevistei potenciais inquilinos. Até ajudei a equipe de manutenção a limpar e pintar, para os novos moradores. Não ganhava muito dinheiro, mas aprendi o negócio imobiliário fazendo tudo na prática. Durante o processo de aprendizado, me apaixonei, não por uma bela mulher, mas pelo mercado imobiliário. Meu chefe, o dono, percebeu meu crescente interesse pelo negócio e me orientou. Ele tinha vários filhos adultos, mas nenhum deles queria seguir seus passos. Parece que eu havia me tornado o filho que ele sempre quis, alguém para quem ele pudesse passar seu conhecimento.
Um dia, ele me chamou ao seu escritório. Billy, olhe para esses saques bancários e me diga o que você acha, que pode ser um bom investimento para nós, disse ele. Eu nunca fiz isso antes, justifiquei-me. Não se preocupe, vou verificar suas referências antes de decidirmos. E gostaria de ver os resultados logo após o almoço. O almoço, em sua companhia, era às 12 horas. Agora eram quase 10 horas. Droga, ele não me deu muito tempo, pensei. Resolvi pular o almoço e passar as próximas 3 horas estudando os anúncios. Encontrei alguns que achei que ele pudesse gostar. Exatamente às 13 horas, entrei em seu escritório e apresentei minhas recomendações. Ele me ouviu por quase 1 hora, antes de me interromper. Até agora, tudo que você escolheu é completamente sem sentido, foi seu único comentário. Venha aqui e vou lhe mostrar como se faz, acrescentou. Passamos o resto da semana filtrando as seleções. Quando terminamos, havíamos escolhido algumas propriedades com grande potencial. Aprendi muito naquela semana. Também descobri que meu humilde chefe era um gênio do mercado imobiliário. Ele apostou em 4 das nossas escolhas e ganhou em apenas uma. Era um edifício residencial de 4 unidades, construído no início da década de 1910. Ficava na divisa com uma área, onde casais jovens e estudantes viviam. O prédio precisava de reformas sérias, mas o compramos por um preço muito baixo, e o banco concordou em fornecer todos os empréstimos para a construção e adiar os pagamentos da hipoteca por 6 meses. No final, isso significava que compramos o prédio com quase nenhum pagamento inicial, e tínhamos todo o dinheiro necessário para reformá-lo. Ao fechar o negócio, ele me entregou as chaves e disse: "Este é seu projeto. Comece amanhã." Nos 6 meses seguintes, experimentei uma gama de emoções maior do que uma pessoa deveria. Passei por altos e baixos, e aprendi mais sobre o negócio de aluguel no meio do caminho. Quando o primeiro pagamento da hipoteca foi feito, eu já havia alugado todos os apartamentos, e comecei a avançar com confiança. Logo depois, meu chefe me surpreendeu novamente. "Bill, assine estes papéis, para aquela casa de 4 unidades que compramos." "Claro, mas por quê?" perguntei. "Porque estou transferindo a propriedade para você. Agora, é seu prédio." "O quê?" exclamei. "Bill, estou ficando velho, e gostaria de passar meu conhecimento para alguém. Espero que você me permita passá-lo a você. Meus filhos provavelmente venderão todas as propriedades que possuo quando eu morrer, como é direito deles. Então, vamos começar a introduzi-lo ao seu próprio negócio imobiliário. Por favor, aceite meu pequeno presente." Foi assim que comecei. Logo, me tornei Bilco Properties LLC. Meu amigo e mentor morreu, cerca de 5 anos depois. Como ele previu, seus filhos venderam tudo. Eles queriam obter o preço máximo por tudo, e encontraram um comprador disposto a pagar. Nessa época, eu já possuía 15 propriedades minhas. Todas estavam em boas áreas, e estavam totalmente alugadas. Meu modelo financeiro era baseado em 50% da receita de aluguel, o que significava que, se metade do prédio estivesse alugado, cobria todos os custos desse edifício. A maioria dos meus edifícios estava 100% ocupada. Eu não era rico, mas também não estava em apuros. Eu estava bem. Comprei várias propriedades comerciais, quando o cara que comprou o negócio do meu falecido chefe faliu. Ele achava que contratar muitos funcionários e passar todo o tempo no campo de golfe era tudo que precisava fazer. Felizmente para mim, ele estava errado. Eu tinha 30 anos, quando conheci a mulher que acabaria se tornando minha esposa. Comprei uma propriedade comercial em uma área muito boa. Ela e uma amiga alugaram um dos escritórios para iniciar um negócio de decoração. Quando me conheceram, eu estava vestido, como de costume, como um dos trabalhadores. As duas estavam vestidas, como se fossem capas de uma revista de moda. Acho que, como designers de interiores, elas precisavam causar uma boa impressão, e realmente me impressionaram. Wendy era a parceira mais assertiva, e ela conquistou meu coração. Na minha pequena cabeça, eu a imaginava parada na frente de uma casa coberta de eras, com 2 pequenos filhos, esperando o marido voltar do trabalho. Eu me imaginava como esse marido. Quando lhes disse o valor do aluguel, vi em seus rostos que elas não poderiam pagar. Como esse edifício está praticamente vazio, menti, só há mais uma vaga disponível. Posso oferecer um aluguel introdutório para o primeiro ano. Quanto menos? Perguntaram em uníssono. Cerca de metade, eu disse. Se não for muito, o proprietário tem alguma flexibilidade para definir taxas introdutórias. Elas aproveitaram minha generosidade e assinaram um contrato de 1 ano, com a opção de renovação por mais 1 ano, a uma taxa de aluguel a ser determinada. Podemos ter o nome e o endereço do proprietário para agradecê-lo? Perguntou Andy. Eu lhes dei o nome de solteira da minha mãe, com um nome fictício, e uma caixa postal da empresa. Expliquei que o proprietário não gostava de ser incomodado, então uma breve carta de agradecimento seria suficiente. Ao longo do ano seguinte, ajudei-as com todos os seus problemas, vestido como um trabalhador comum. Observei o pequeno negócio delas lentamente decolar. No início do 2º ano, elas renovaram o contrato a uma taxa mais alta, mas ainda cerca de 25% inferior ao que todos os outros inquilinos estavam pagando. Como disse anteriormente, elas eram realmente lindas.
Um dia, Wendy, a que eu gostava, me disse que sua parceira estava se casando e se mudando para a costa oeste com seu novo marido. Antes do término do contrato, ela perguntou: posso rescindir nosso contrato? Acho que não vou conseguir pagá-lo quando minha parceira se mudar. Eu respondi: não tenho certeza sobre a rescisão do contrato, mas ainda posso reduzir o aluguel ao nível anterior. Meu chefe não gosta de escritórios vazios. Na verdade, eu não queria que ela fosse embora. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso, e eu recebi um beijo. Esse beijo decidiu tudo para mim. Eu estava apaixonado. Depois que nos separamos, ela me olhou com uma expressão diferente, e me deu um sorriso especial. Esse foi o início do nosso relacionamento. Um ano depois, me vi no altar fazendo meus votos. Quando estávamos casados há um ano, tivemos uma filha. Wendy teve dificuldades na gravidez e no parto, e seu médico recomendou que ela não tivesse mais filhos. Ela passou pelo procedimento médico necessário. Nossa vida noturna continuava tão boa quanto antes, mas o desejo dela por intimidade havia diminuído. O meu, não. Como disse, o desejo de Wendy havia diminuído. Wendy focou seus esforços no negócio dela. Ela nunca percebeu que eu era muito mais do que um simples trabalhador para algum proprietário rico. Ela começou a me tratar com pouco respeito e se via como a principal provedora da família. Tentei dizer a ela que, na verdade, eu possuía muitos imóveis, mas ela nunca me deixou terminar. Toda vez que eu começava a falar, ouvia: eu não quero ouvir sobre o seu trabalho, é chato. Aceitei a opinião dela sobre minha importância para salvar minha família. Ela ainda era linda, e eu era apenas comum. Ao aceitar a humilhação dela, eu podia salvar minha bela esposa e minha filha. Minha filha logo se tornou o amor da minha vida. Quando eu não estava lidando com imóveis, passava cada momento livre com ela. Assistir a essa pequena garota crescer era minha única razão para viver. Wendy e eu nos distanciamos cada vez mais. Ela foi seduzida por seus clientes ricos e poderosos, mas eu continuei comprando imóveis. Mantive algumas propriedades a longo prazo, enquanto outras eu revendi rapidamente, obtendo um bom lucro. Eu estava lentamente acumulando uma fortuna que ela não sabia. Wendy se tornou cada vez mais desdenhosa e distante. Fui logo enviado para o quarto de hóspedes para dormir. As razões para minha expulsão foram listadas da seguinte forma: você ronca demais, se mexe muito e perturba meu sono, e claro, cheira a um trabalhador. No começo, eu era permitido no quarto dela uma vez por semana, mas, com o tempo, isso foi reduzido para uma vez por mês. A única razão pela qual eu suportava isso era por causa da minha filha. Se eu rompesse com Wendy e ela pedisse o divórcio, todos sabem que a mãe fica com a criança e o marido fica com as contas. Eu amava demais minha filha para aceitar ser afastado da vida dela por uma esposa egoísta. Direcionei minha frustração e solidão para o meu negócio imobiliário. Gerenciei minha empresa como uma missão secreta, com grande paixão. Eu tinha corporações interconectadas, múltiplas caixas postais, múltiplos escritórios, e a maioria dos meus funcionários trabalhava em prédios diferentes. Havia apenas 2 pessoas no meu escritório principal, meu fiel contador e eu. Todos, exceto o contador, pensavam que eu era apenas mais um funcionário ali. Eu nunca corrigia seus enganos. Quando minha filha Amy tinha 15 anos, eu já possuía cerca de $125 mil em imóveis sem hipoteca, e mais $50 mil com algum tipo de dívida hipotecária. Eles estavam sob diferentes nomes e endereços dessas corporações. Todos os pagamentos de aluguel iam para diferentes caixas postais, e parte do aluguel era depositada em contas numeradas no exterior, para evitar o pagamento de impostos. A essa altura, eu já estava começando a ganhar dinheiro de verdade. Eu possuía quase 100 propriedades. Elas não eram mais os simples prédios de 3 ou 4 apartamentos, com os quais eu comecei. Agora, incluíam grandes complexos residenciais, centros comerciais, espaços de escritórios comerciais, edifícios de 10 a 20 andares e um grande shopping center. Amy e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos anos. Eu era o pai que estava sempre lá para ela. Se ela jogava esportes, eu torcia nas arquibancadas. Se ela estava doente, eu sentava ao lado da cama e segurava sua mão. Nós passávamos horas juntos no shopping, comprando todas as coisas que uma mãe e filha normalmente fazem, exceto que a mãe de Amy estava ocupada demais vivendo sua vida maravilhosa, e eu tive que substituí-la. Wendy também havia se tornado bem-sucedida em seu negócio, naquela época. Como eu nunca me vangloriei, ou mudei meu estilo de vida, ela ainda se considerava a verdadeira provedora da família. Eu nunca corrigia, porque não queria que ela pensasse que eu poderia ter dinheiro, e pedisse o divórcio. Minha esposa me olhava, como se eu não fosse nada além de um perdedor, que havia roubado seu sucesso. Ela não escondia mais seu desprezo por mim. Para ser um cidadão de segunda classe em nossa casa, eu precisava de uma promoção. Embora eu aceitasse sua atitude em relação a mim, também comecei a esconder mais da minha riqueza no exterior. Quando Wendy decidisse avançar, eu não queria ficar sem nada. O trabalho de Wendy como decoradora exigia que ela contratasse pessoas muito artísticas. Esses caras me incomodavam. Wendy notou que eles me incomodavam e tentava tornar minha vida miserável sempre que eu estava no escritório dela. Ela se esforçava ao máximo para fazer desses homens gays seus assistentes.
Wendy simplesmente adorava esses momentos. Eu não fazia nada. Isso era apenas mais uma maneira de Wendy mostrar seu desprezo por mim. Para permanecer casado e estar com minha filha, eu me transformei em um fraco. No dia em que Wendy alugou um apartamento na cidade, para não ter que viajar todos os dias da nossa casa na fazenda, eu soube que meu casamento estava acabado. Suspeitava que ela tinha um amante, mas não tinha certeza. Agora eu estava certo. Wendy nunca soube que eu era dono de um complexo de apartamentos. Esse era um dos meus imóveis mais prestigiados. Meu gerente me viu e quis conversar, mas fingi que só nos conhecíamos brevemente, como se fôssemos apenas conhecidos, e não patrão e empregado. Mais tarde, ele me contou sobre minha esposa e o amante dela. Meu coração se partiu. Provavelmente, eu ainda amava Wendy, mas não sabia como poderia sobreviver a essa traição. A única coisa que eu poderia fazer era reunir provas suficientes de sua infidelidade e mau caráter moral, para que eu pudesse conseguir a custódia. Meu gerente me contou que minha esposa e seu amante escolheram um apartamento juntos e que ele preencheu a solicitação de aluguel com ela. Eles alugaram um apartamento juntos. Esse era o ninho de amor deles. Decidimos instalar vigilância por vídeo e áudio no apartamento, antes que Wendy pudesse se mudar. Eu tinha dinheiro suficiente para pagar o trabalho e a instalação do equipamento no escritório do gerente. Os residentes pensavam que um novo sistema de segurança estava sendo instalado no prédio. Dessa vez, fiz questão de que Wendy pagasse o aluguel integral. Na verdade, era um pouco mais alto que os outros apartamentos, mas como o namorado dela estava pagando as contas, eu não me importei. Fiz questão de que o apartamento fosse registrado em nosso nome, porque não queria que algum advogado desonesto alegasse que as informações que eu estava coletando por meio de gravações de vídeo e áudio fossem inadmissíveis no tribunal. Comecei a reunir provas para um divórcio, já que Wendy agora tinha efetivamente se mudado da nossa casa. Minhas visitas mensais ao quarto dela cessaram, embora ela tivesse prometido que estaria em casa nos fins de semana. Ela nunca veio. Quando Wendy decidiu fazer uma visita à nossa filha, Amy, no fim de semana, Amy ficou radiante de felicidade ao ver a mãe novamente. Amy estava na idade em que precisava da mãe ao seu lado. Ela precisava se conectar com uma mulher e conversar sobre assuntos de meninas. Eu, como pai, já não era mais adequado para isso. Amy começou a idealizar a mãe e o estilo de vida de Wendy. Achei que fosse apenas uma fase que Amy estava passando, então fiz concessões. Mal sabia eu o quão errado estava. Quando Wendy me agraciou com uma visita ao meu quarto, já não havia mais nada que eu pudesse fazer. Bill, o que há de errado com você? Ela perguntou após uma tentativa fracassada de fazer amor. Não temos intimidade há meses. Se eu não soubesse, pensaria que você tem uma namorada. Desculpe, Wendy, estou com muita coisa na cabeça, não consigo me concentrar. Na próxima vez será melhor, prometo. A próxima vez nunca aconteceu. Os cheques de aluguel, que o namorado de Wendy enviava, chegavam à caixa postal de cobrança de aluguel, de onde eventualmente chegavam até mim. Eu os copiava e depositava os originais no banco. Muitos de vocês devem estar se perguntando, por que eu não me vinguei, enquanto ele estava dormindo com minha esposa? Não fiquem desapontados, eu me vinguei. O banqueiro com quem eu fazia negócios para minha empresa era um bom amigo meu, e também um bom amigo do gerente do banco da esposa do meu amante. Por diversão, começamos a monitorar as finanças dele. Logo descobrimos que ele estava vivendo de salário em salário, e dependia de flutuações entre depósitos e retiradas para se manter à tona. As contas dele eram tão pequenas que se o cheque de aluguel do apartamento da minha esposa fosse depositado em um determinado momento do mês, ele seria devolvido por fundos insuficientes. Melhor ainda, isso fez com que vários cheques da esposa dele fossem devolvidos por falta de fundos. Entendem? Então, começamos a brincar com a pontuação dele. Logo, minha empresa não apenas começou a receber cobranças dele, por reembolso de comissões sobre cheques e pagamentos de aluguel atrasados, mas ele também pagou taxas bancárias, sobre os cheques emitidos por sua esposa, que também foram devolvidos. Para sua vergonha, muitos dos cheques dela foram rejeitados pelas lojas favoritas dela. Nosso plano funcionou perfeitamente. Devido a todos esses ataques aos cheques e às cobranças, a pontuação de crédito dele foi reduzida. As empresas de cartão de crédito dele não gostaram disso. Embora não tenham fechado suas contas, tomaram uma medida mais apropriada. Elas continuaram a reduzir o limite de crédito dele, para exatamente o valor que ele devia, efetivamente impedindo de fazer mais compras. Isso também afetou o uso dos cartões conjuntos pela esposa dele. Como podem imaginar, ela ficou bastante irritada com isso, porque nenhuma mulher quer que seu cartão de crédito seja recusado. Eu aproveitei isso naquela época. Não só ele acumulou de $1.200 a $1.300 em taxas de atraso e custos com cheques devolvidos, como também teve que explicar para a esposa como esses erros aconteceram, sem mencionar que era culpa do complexo de apartamentos da minha esposa e seus hábitos de depósito. Tenho certeza de que houve algumas conversas interessantes sobre finanças familiares em sua casa. Minha próxima pausa foi um presente do céu. Minha esposa consultou seu médico sobre problemas femininos, e os resultados do exame de Papa Nicolau mostraram que ela tinha algum tipo de câncer. Nosso relacionamento, naquela época, era tal que ela não me contou nada sobre isso.
Apenas mencionou que tinha problemas femininos e precisava de uma cirurgia. A verdade veio à tona quando minha filha, Amy, então com 18 anos, revelou tudo. Ela me disse que ia ficar com a mãe. Amy, por quê? Eu perguntei. Eu realmente fui um pai tão ruim para você? Não, papai, mas a mamãe precisa de mim. Ela tem câncer, e você não a ama mais. Mas eu ainda a amo. Quero ajudar minha mãe a passar por esses próximos meses até que ela melhore. Senti falta da minha filha, mas eu precisava cumprir meus planos. Se Amy escolhesse estar com a mãe em vez de comigo, que assim fosse. Por mais que eu quisesse que minha filha estivesse comigo, ela escolheu a mãe. Acho que ela realmente precisava ajudar a mãe a se sentir completa. Amy já havia crescido, e além disso, viver com a mãe, poderia revelar a ela como a mãe realmente era. Fui à igreja no domingo seguinte. Já fazia muitos anos, desde a última vez que havia colocado os pés na casa do Senhor, mas queria tomar um momento para agradecê-lo. Isso mesmo, não orei pela recuperação de Wendy, agradeci ao Senhor pelo que ele fez por mim. Era a melhor coisa que ele poderia ter feito por mim. Wendy sofreu, e o amante de Wendy pagou por tudo, mas não recebeu nada em troca. Ele teve que cuidar de Wendy. Assistia em uma das fitas como ele tratava a Wendy. Ele a deixou por um longo tempo, até decidir ajudá-la. Amy deve ter notado, porque ela era quem estava cuidando da mãe. Entrei em contato com meu advogado, e expliquei que queria um divórcio sem qualquer perda financeira, além dos honorários dele. Também queria que ele garantisse que a esposa do amante tivesse todas as informações necessárias para expulsá-lo. Ele me deu o discurso habitual, sobre como este é um estado de divórcio sem culpa, e tudo seria dividido igualmente. De jeito nenhum, pensei. Eu tinha outros planos. Deixei todas as provas em vídeo e áudio, assim como cópias de todos os cheques de aluguel, que o amante da minha esposa pagou pelo apartamento dela através de sua conta, e as aplicações de aluguel assinadas pelo amante e por Wendy. Queria que ele coletasse toda a documentação, mas não a apresentasse ao tribunal, até que eu dissesse. Meu próximo passo era vender todas as minhas propriedades. Isso tinha que ser feito lentamente, porque eu não queria reduzir o valor dos meus ativos demais. Tive muita sorte nisso. O mercado imobiliário estava em alta, e várias empresas imobiliárias estavam surgindo. À medida que novas empresas competiam entre si, elas estavam constantemente fazendo lances, por algumas das minhas melhores propriedades. Eu geralmente recebia mais do que esperava. Fiquei satisfeito. Enquanto isso, removi lentamente todos os nossos pertences pessoais da casa, e a vendi. O fechamento estava programado para o dia seguinte, ao que minha esposa recebesse os documentos. Depois de cerca de 6 meses, sinalizei para meu advogado dar à esposa do amante tudo o que ela precisava para se divorciar dele. Ele se mudou para o apartamento da minha esposa, com ela e minha filha, depois que sua esposa o expulsou. Eles eram uma família feliz, até perceberem que não tinham dinheiro. A esposa dele congelou todos os seus bens, e eu me certifiquei de que as contas da minha esposa fossem transferidas para minhas contas offshore. Ambos ficaram tão pobres quanto ratos de igreja. Um dia, meu gerente de prédio, Phil, me ligou do apartamento da minha esposa e deixou uma mensagem. Tudo o que ele disse foi: assista ao vídeo que estou te enviando hoje, sua filha tem problemas. Eu havia parado de assistir aos vídeos do apartamento, meses atrás. Meu advogado disse que já tínhamos mais do que provas suficientes da traição dela para conseguir o divórcio. Então, naturalmente, fiquei preocupado quando recebi uma ligação de Phil, meu gerente de prédio, no mesmo dia em que o serviço de entrega recusou o CD. O CD estava em ordem cronológica, e começava cerca de 4 meses atrás. O amante da minha ex-esposa fez coisas terríveis à minha filha adulta. Liguei para meu advogado às 4 horas da manhã, quando parei de chorar, e deixei uma mensagem. Na mensagem, pedi a ele que a salvasse, que a tirasse daquele apartamento, antes que alguém a matasse. Eu sabia que ela já tinha 18 anos, e legalmente, não havia nada que eu pudesse fazer, mas eu tinha que tentar. Amy ainda era minha menininha, embora eu ainda tivesse poucos sentimentos por Wendy. Eu não podia ignorar o que estava acontecendo com nossa filha. No dia seguinte, ele retornou minha mensagem de voz. Disse que pensaria em salvar Amy, mas que ela já era adulta, e havia pouco que ele pudesse fazer. Mais tarde, naquele dia, ele ligou de volta, e relatou que minha filha de 18 anos estava grávida, e que isso havia sido causado pelo amante da minha esposa. Wendy foi presa, por cumplicidade em delinquência e várias outras acusações. Não achei que ele justificaria as acusações, mas, por via das dúvidas, enviei os registros do apartamento para a polícia e a mídia local. Apesar de toda a publicidade que essas gravações geraram, eu tinha certeza de que ele nunca mais trabalharia na cidade. A publicidade também deu mais vantagem à esposa dele no divórcio. Ele estava na prisão aguardando o julgamento, porque não podia pagar a fiança. Minha filha também estava presa, porque não havia dinheiro para a fiança. Alan, meu advogado, e eu estávamos discutindo sobre Amy. Alan disse que eu deveria mantê-la na prisão, e que ele garantiria que ela fosse colocada em um programa de tratamento. Ele explicou que, se eu pagasse a fiança dela, ela se tornaria apenas mais uma mulher na rua com um vício.
A melhor coisa a fazer era deixá-la onde ela pudesse receber tratamento e onde ele pudesse vigiá-la. Enquanto isso, minha esposa estava cuidando de seus próprios assuntos, enquanto passava pelo tratamento. Alguns dos seus funcionários e eu começamos nosso próprio negócio de decoração, com a minha ajuda, é claro. Deixamos minha esposa, que estava levando a maior parte de seus clientes, e o negócio dela fracassou. O proprietário do escritório a despejou. Ela estava quebrada e sem fonte de renda, não tinha seguro de saúde. Ela me ligou e pediu para ser incluída na minha apólice, o que eu fiz, mas a apólice não cobria condições pré-existentes. Sempre fui bom em planejar com antecedência. Bem, isso nos leva ao presente da minha história. Eu estava em um avião para a América do Sul. Eu não poderia ser rastreado. Logo, eu pousaria em Cancún e teria que mudar de identidade novamente antes de embarcar em um avião para a Europa. Na Europa, faria outra travessia e iria para climas mais quentes. Dessa forma, minha esposa nunca seria capaz de me encontrar. Antes de partir para a Austrália, liguei para meu advogado, Alan. Alan me informou que minha filha Amy estava tentando entrar em contato comigo. Ela queria fazer as pazes comigo. Ele me disse que, de alguma forma, ela havia descoberto toda a minha fortuna. Meu advogado disse a ela que eu estava fora há muito tempo e que não poderia ser encontrado novamente, a menos que eu quisesse ser encontrado. Pedi a Alan para usar parte do meu dinheiro para preparar a defesa de Amy. Também aconselhei a mantê-la na prisão o máximo possível, pois, enquanto estivesse lá, ela estava progredindo na superação de seu vício em substâncias ilícitas. Eu sentia que, se ela saísse de novo, retornaria aos velhos hábitos. 6 meses depois, liguei para meu advogado para saber o status do meu divórcio. Meu advogado me disse que o divórcio não era mais necessário, porque minha esposa havia perdido a batalha contra o câncer e morrido, antes que o divórcio fosse finalizado. Como ela não tinha dinheiro, e nós não tínhamos nos divorciado, eu arquei com o custo do tratamento dela. Ela morreu na ala de caridade do hospital, sem visitantes no momento de sua morte. Ela morreu sozinha. Eu paguei todas as suas contas médicas. Senti um pouco de culpa. Ela foi o amor da minha vida, mas suas ações e sua ganância nos afastaram, e ainda assim ela mantinha um pequeno lugar no meu coração. Eu estava fora do país e escondido, e minha filha Amy estava na prisão quando Wendy morreu. Wendy não teve um funeral. Alan disse que suas cinzas estavam esperando no escritório do legista do condado, para que alguém as reclamasse. Se ninguém aparecesse para reclamá-las, ela seria enterrada com todas as outras pessoas pobres em uma sepultura sem nome. Alan ficou em silêncio e esperou minha resposta. Acho que ele estava esperando que eu oferecesse assumir a responsabilidade pelos restos mortais. Não, pensei, ela me causou dor e humilhação demais ao longo dos anos, para que eu pudesse perdoá-la agora. Perguntei sobre minha filha. Ela perdeu o bebê no 4º mês, e está atualmente na prisão cumprindo uma pena de 12 meses, mas está em um bom programa de tratamento, e parece estar progredindo. E o amante? Perguntei. Eu já sabia o que tinha acontecido com ele, porque meus amigos cuidaram dele para mim, mas queria fazer de conta que não sabia. Ele morreu em uma briga no pátio da prisão. A prisão não gosta desse tipo de criminoso. Bem, se me pedir para você cuidar da mãe dela, dê a ela o dinheiro que precisar. Se ela estiver limpa e sem vícios, apoie-a com meu dinheiro até que ela termine sua educação e possa se sustentar. Anos depois, parei na cidade para visitar Alan, meu velho advogado. Não conversávamos há muitos anos. Ele estava se aposentando e fechando seu escritório. Eu queria passar por lá, desejar-lhe o melhor na aposentadoria e lhe dar um presente em dinheiro. Ele era um bom amigo. Na verdade, era meu único amigo. Eu era um velho solitário. Enquanto dirigia pela cidade em meu novo Bentley, experimentei muitas memórias. Algumas eram boas e outras, bem, você sabe. Eu tomei um tempo extra para dirigir e visitar alguns dos imóveis que uma vez possuí. A maioria dos bairros onde escolhi comprar apartamentos prosperou ao longo dos anos. Meus antigos imóveis comerciais também começaram a valorizar. É uma pena que o divórcio de Wendy tenha me forçado a vender esses apartamentos e esconder minha riqueza. Sempre me perguntei, se eu tivesse contado a Wendy tudo o que tinha, ela talvez me respeitasse mais, mas já era tarde demais para esse experimento. Estacionei em frente ao escritório do meu advogado e entrei. Esse prédio era um dos poucos que eu ainda possuía. Eu o mantive, porque meu escritório de advocacia estava lá. Queria mantê-lo seguro, para que ele pudesse cuidar dos meus interesses. Agora que ele estava se aposentando, queria lhe dar esse prédio como um presente, para garantir seu sustento na velhice. Ei, velho idiota! Alan, meu advogado, me cumprimentou. Então nos abraçamos e apertamos as mãos. Os anos que haviam passado simplesmente desapareceram, enquanto começávamos a nos contar tudo o que havíamos feito ao longo dos anos. Quando finalmente desaceleramos, ele disse: "Você não vai perguntar sobre sua filha Amy?" "Não realmente, mas aposto que você vai me contar de qualquer forma." "Na verdade, Bill, você ficará orgulhoso dela. Quando ela foi liberada da prisão, entrou em outro programa de reabilitação. Ela completou todo o programa e depois continuou como conselheira. Ela se livrou do vício." Alan continuou. "Ups!" exclamou a parte sarcástica de mim, embora uma parte secreta de mim estivesse contente que ela tenha conseguido.
Não, realmente, Amy ficou lá, e também se matriculou no programa de serviço social em nossa faculdade local. Ela se saiu muito bem, completando o curso de 4 anos em 3 anos. Ela se forma no mês que vem. Fui informado de que você pagou por tudo isso. Eu fiz uma interpretação liberal de suas instruções. Mais uma coisa, Bill, disse Alan. Você pode querer conhecer seu genro, Frank Murphy, e sua neta, Vivi. A bebê agora tem quase 7 meses, e está começando a se desenvolver realmente bem. Quando ela crescer, será uma verdadeira quebra-corações, assim como a avó. Pensei, uma verdadeira quebra-corações? Alan continuou. Você também pagou todas as despesas deles, além do que a renda deles poderia cobrir, incluindo uma babá chamada Chloe. Eu a coloquei em um apartamento do outro lado do corredor dos filhos, e a fiz se passar por nada mais do que uma ajudante útil, uma vizinha entediada na aposentadoria que queria ajudar. Sua presença constante para cuidar das crianças e tudo mais, permitiu que Frank continuasse seus estudos e progredisse em seu trabalho. Cedi à pressão, e concordei em ficar na cidade até a formatura e assistir ao evento. À medida que a formatura se aproximava, Alan conseguiu de alguma forma nos fazer participar não apenas da cerimônia de formatura, mas também dos eventos pré- e pós-formatura. Em uma das reuniões preliminares, notei minha filha e seu marido. Fiquei impressionado. Fazia muitos anos que eu não via Amy, e ela havia herdado a beleza da mãe. Sempre soube que minha filha havia herdado os genes da mãe, mas Amy se revelou uma verdadeira beleza. Ela era a cara da mãe, a única mulher que eu havia amado. Senti uma leve tristeza no coração. Pensei que essa formatura seria um pouco mais difícil para mim do que eu havia antecipado. Afastei meu amigo da multidão e disse, não quero mais interferir na vida de Amy, então não espere que eu vá correndo cumprimentá-la. É muito difícil, prometa-me isso. Prometo, ele respondeu. No dia seguinte, Alan e eu estávamos sentados aproximadamente no meio das arquibancadas. Ouvimos os graduandos serem anunciados, enquanto cruzavam o palco. Seus pais e amigos aplaudiram e torceram, enquanto recebiam seus diplomas. Quando chegou a vez da minha filha, seu marido estava em pé com a criança nos braços. Eu pude ver suas lágrimas de onde estava sentado. O aplauso para ela foi mais forte do que para os outros. Senti um pouco de orgulho no coração, quando minha filha chegou ao centro. O reitor a parou e disse, é com grande prazer que lhe apresento este prêmio especial, Amy Murphy. Você foi selecionada para este prêmio, pelos seus colegas de instituição. Senhora Murphy, você é homenageada por suas doações altruístas a todos que precisavam de apoio. Todos sentimos que suas ações resultaram em mais colegas graduando-se nesta turma, do que em qualquer outra turma na história da escola. Quando você começar a estudar aqui, receberá um certificado, uma citação assinada por todos os membros desta turma, bem como pela instituição. Amy, todos nós amamos você, e sentiremos sua falta. Amy recebeu uma salva de palmas em pé, quando cruzou o palco. Eu estava mais orgulhoso de ser pai, do que nunca. Acho que senti mais por ela naquele momento, do que quando ela nasceu. Minha garotinha teve um desempenho brilhante. Eu estava feliz por ela. Quando a cerimônia acabou, fui em direção ao carro, mas os corredores estavam lotados de alunos e visitantes. Enquanto eu me movia com a multidão, tentei manter a cabeça baixa para evitar ser reconhecido. Pela beirada do meu olhar, vi minha filha, seu marido e minha neta, caminhando pelo corredor ao meu lado. Droga, pensei, preciso abrir um buraco para me esconder. Não consegui encontrar uma saída, e acabei ficando preso. Minha filha e seu marido não me notaram, mas minha neta percebeu. Observei-a pelo canto do olho, enquanto ela observava cada um dos meus movimentos. Ela segurava meu genro pelo pescoço, enquanto me observava. Já com cerca de 9 meses, parecia ter uma personalidade própria. Começou a cantar bopa com sua voz de bebê. Muitas crianças chamam seus avós assim. Ela começou a cantar, balançando os braços e as pernas, tentando escapar do abraço do pai. Amy se inclinou para pegar a bebê do marido, e quando olhou para onde a bebê estava apontando, sem eu saber, Chloe mostrou à minha neta uma foto minha, e tentou explicar quem eu era. A menina realmente aprendeu a lição. Para seu crédito, Amy não gritou nem desmaiou. Tudo o que disse foi, oi, pai. Obrigada por vir, e nos apoiar todos esses anos. Cerca de um mês atrás, Alan nos contou sobre sua participação em nossas vidas. Mais tarde, soube que ele havia mantido essa pequena família sob sua proteção por muitos anos. Ele também contou a Amy que ela havia usado meu dinheiro para pagar sua educação e despesas inesperadas todos esses anos. Ele desempenhou o papel de pai, que eu não pude ser, mas ainda assim me deu crédito por isso. Olhei para ela e sorri. Eu nunca perderia sua formatura. Mesmo que fosse na China, pagar suas despesas era o mínimo que eu poderia fazer. Afinal, eu fui quem a deixou sozinha. O marido de Amy me olhou e hesitou. Ele realmente não sabia como lidar com o reencontro. Peguei sua mão para segurá-lo, e minha neta me agarrou pela camisa e começou a gritar. Bopa! Amy falou primeiro. Vivian quer que você a segure, papai. Você quer carregar sua neta? Antes que eu pudesse tomar uma decisão, me vi carregando uma menina pequena e animada nos braços. Ela me abraçou pelo pescoço e sussurrou no ouvido de todos que eu era Bopa. Eu estava encantado. Essa pequena criança havia entrado no meu coração. Não.
De repente, eu era avô, pai e sogro, e amava cada minuto disso. Meus anos de solidão pareciam ter acabado, e meu coração começou a se curar. Logo, estávamos em um dos grandes estacionamentos. Alan disse: Bill, vamos entrar no seu carro e ir a um restaurante, para você se reconectar com sua família. Temos muitos anos para recuperar. Os olhos do meu genro Frank se arregalaram, quando percebeu que estávamos nos aproximando de um Bentley Molson de $300 mil, lindamente fabricado. Ele simplesmente parou, e ficou olhando com espanto estampado no rosto. Entreguei-lhe as chaves. Quer dirigir, filho? Perguntei. O brilho em seu sorriso ofuscava as luzes do estacionamento. Acho que ele realmente queria dirigir o carro. Cruzamos o estacionamento para pegar a cadeirinha, e tudo mais que era necessário, para viajar com uma criança pequena. Olhei para o carro, e tomei uma decisão. Amanhã ele receberia seu próprio conjunto de chaves do Bentley. Mais tarde, eu compraria outro carro para mim. No caminho, encontrei-me sentado no banco de trás, ao lado da minha neta, que estava entre Amy e eu. A pequena Vivian segurava minha mão, e conversava comigo como qualquer criança faria. Havia um grande nó na minha garganta. Pai, precisamos conversar, disse Amy. Preciso pedir desculpas a você. Eu era uma criança estúpida e egoísta. Nunca percebi o quanto minha mãe te magoou. Não, você não precisa se desculpar. Tenho orgulho de ver que sua vida mudou, e que você agora tem uma família maravilhosa. Finalmente percebi que, muitos anos atrás, você precisava de sua mãe, e ela também precisava de você. Sinto muito que vocês duas tenham sido aproveitados por aquele homem, James. Mas pai, ela interrompeu, eu gostaria de fazer parte da sua nova vida, se você me aceitar. Também cometi muitos erros em nosso relacionamento, e gostaria de fazer as pazes. Temos muito que discutir, e espero nunca mais ver James. Ele destruiu minha mãe com suas mentiras, e a mim com suas ações. Se Frank não tivesse me encontrado, eu ainda estaria na prisão ou morta. Foi preciso uma quarta tentativa, para superar minha dependência. Frank foi a razão do meu sucesso. Seu amor me ajudou a superar esse obstáculo final. Agora, a pequena Vivian é minha razão para manter-me limpa. Como sua mãe, quero compartilhá-la com você. Amy chorou, não de tristeza, mas de alívio. Durante a maior parte da nossa viagem, acho que ela finalmente se sentiu completa. Conversamos durante o jantar, no dia seguinte em seu apartamento, e mais alguns dias no meu hotel. Estávamos, na verdade, falando sobre o próximo mês. Fizemos as pazes, por todos esses anos de dor e solidão. No final, atribuímos todos os nossos problemas à minha falecida esposa, e sua atitude em relação a mim. Concordamos que Wendy era uma pessoa egoísta. Não prestava atenção em nada, exceto em seus próprios desejos. Wendy era bonita por fora, mas vazia por dentro. Ainda assim, eu sentia falta dela. Eu sabia que ninguém neste mundo jamais a substituiria no meu coração. Minha filha Amy percebeu que eu não era o vilão que sua mãe me fazia parecer, mas simplesmente um homem muito melhor do que Wendy jamais imaginou. Em um momento de nossas conversas, Amy me olhou e disse: Você ainda a ama, não é, pai? Ainda me dói pensar no desprezo que ela tinha por mim, mas você está certa. Acho que é uma parte de mim que ainda a ama. Eu não era um fraco, amava-a com todo o meu coração, mas há muito tempo ela me feriu profundamente. Fiz o que tinha que fazer para me salvar da morte. Meu advogado nos deu um choque, cerca de 2 meses após a reconciliação. Uma noite, durante o jantar conosco, ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com as cinzas de Wendy? Elas estão na prateleira do meu escritório há muito tempo. Bom, você poderia ouvir um alfinete cair à mesa. O silêncio foi interrompido pela minha neta cantando: Eu quero uma avó. Amy e eu nos olhamos. Pai, eu acho que pensei que, por estar na prisão quando ela morreu, nunca teria a chance de me despedir. Agora que conheci você e ouvi sua história, gostaria de dizer muito à minha mãe. Podemos ir atrás dela? Tudo bem, acho que também há algo que eu gostaria de dizer a ela, mas não peço desculpas por nada do que fiz a ela. Afinal, depois de todos os anos de dor que ela me causou antes de morrer, ela mereceu o que fiz a ela. Pai, não estou dizendo que o que você fez estava errado. Lembre-se, eu convivi com ela e com aquele idiota. Eles mereceram tudo o que você fez a eles. Eu fui uma tola para você. Foi preciso eu bater no fundo do poço na prisão, para começar a mudar minha vida, quando percebi o que tinha feito com você. Frank interrompeu: Bill, eu a conheci no abrigo onde ela trabalhava como conselheira. Eu fui para a reabilitação lá por problemas com álcool. Ela voltou e, naquele momento, eu me apaixonei por ela. Ela me ajudou a superar minha dependência de álcool, e eu apoiei suas tentativas de se reabilitar. Desde então, não nos separamos. No final, todos concordamos que Vivian deveria ter algum tipo de conexão com sua avó, mesmo que fosse apenas uma visita ao túmulo. Isso também daria a Amy e a mim a oportunidade de expressar nossa raiva contra Wendy. Mais tarde naquele dia, recebemos as cinzas do escritório do advogado. Coloquei o recipiente no porta-malas do Bentley, lembrando que Wendy nunca gostava de andar no banco de trás, porque enjoava de carro. Eu esperava que o porta-malas melhorasse o efeito. Acho que eu ainda tinha sentimentos ruins em relação à minha esposa. Nos mudamos para Virgínia, e comprei uma pequena fazenda perto de uma grande cidade. Meu genro e eu
concordamos em criar alguns cavalos e abrir um pequeno estábulo onde os residentes da cidade pudessem manter seus cavalos e montá-los no campo. As cinzas de Wendy foram eventualmente enterradas no pequeno terreno familiar, em nossa fazenda. O local continha os restos de uma família que viveu aqui em meados do século XIX e que havia possuído parte da propriedade. Limpamos a área e colocamos uma pequena cerca de madeira para cercá-la. Deixamos espaço para alguns túmulos adicionais. A última coisa que fiz foi fazer uma lápide para Wendy. Ela dizia: Wendy Adams, de 1956 a 1995, vítima de câncer. Ela será saudada por todos, que amaram. Todos nós a perdoamos. Com o passar dos anos, percebi que minha neta passava muito tempo brincando com seus livros, naquele pequeno cemitério. Um dia, perguntei a ela por quê. Ela respondeu: porque a vovó fala comigo e me ajuda a aprender a ler. Ela disse, como se fosse uma ocorrência completamente normal: vovô, ela diz que sente muito por ter te machucado. Um dia, ela vai compensar tudo isso. Ela também me disse que agora vê que você é uma boa pessoa e gostaria que você a perdoasse. Ela também pergunta se pode esperar aqui no frio e no escuro até ser a sua vez. Então, ela quer saber se você vai deixá-la sair para o mundo com você. Assim ela poderá ficar com você para sempre. Uma pequena voz disse na minha cabeça: foi uma boa tentativa, Bill, mas eu não vou mais enjoar de carro. Eu caí de joelhos e comecei a abraçar Vivian. Vovô, por que você está chorando? E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que o OP era um homem simples que se apaixonou pela mulher errada, que era uma manipuladora e arrogante, que o colocava em segundo plano, e o tratava como um pobre escravo. Ele acabou aceitando muita coisa, que não devia por causa da sua filha, mas mesmo assim, ele acabou sozinho e teve que se isolar para não perder tudo que tinha. Mas o karma bateu forte na esposa infiel e ela acabou falecendo, e o livrando de muitas coisas. E esse reencontro final foi muito emocionante. A neta do OP poderia ser uma criança sensitiva, ou sua imaginação era muito grande. Foi um grande relato. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.